Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos continuar com o texto informativo. Trabalhamos a notícia, não é? Traz uma linguagem objetiva, direta. Tá? Hoje vamos trabalhar diferentes tipos de textos. Vamos analisar um texto composto por gráficos, por figuras, legendas, tá? Nem sempre a comunicação ela é feita pela linguagem de palavras. Pode vir a linguagem verbal, mas a linguagem através de outros códigos. Os códigos linguísticos como as cores, o gesto, símbolo, posição, gráficos, gravuras. E hoje a nossa análise é com esse tipo de texto, um texto diferente. Podemos analisar um texto, uma paisagem, é um texto, uma fotografia, uma obra de arte. Tudo isso são textos, transmitem uma comunicação e há uma análise, podemos fazer uma análise desse tipo de texto, tá? Então, aqui são alguns questionamentos sobre esses diversos textos. Então, você pode observar no texto que cores são utilizadas. Então, essas cores transmitem alguma mensagem? Que informações aparecem no formato negrito, itálico ou sublinhado? Quando aparece um destaque desses, o que quer transmitir a mensagem? Quando está em itálico, qual o significado? Negrito, sublinhado. Então, são informações que você tem que prestar atenção, porque transmite uma comunicação. Por que algumas informações aparecem destacadas? O que o autor quis com esse destaque? O que ele quis transmitir com essa informação destacada, com esse destaque maior? Que elementos visuais, por exemplo, posição dos personagens, cores, gestos, aparecem no texto? Esses elementos visuais, qual a comunicação que ele passa para quem está lendo o texto, a obra? Em um gráfico, que variáveis são consideradas para produzir a análise matemática? Então, quando se trata do texto infográfico, quais são as variáveis e o que ela informa? Que elementos matemáticos aparecem no texto? Às vezes, o texto ele mostra só informações, ele não dá explicação. Então, a informação matemática sem explicação, porque são dados estatísticos. Então, são questionamentos para esse tipo de análise dos textos de hoje. Então, aí está o texto. Para isso, é preciso uma observação a tudo, não é? Primeiro, aqui mostrou as 3 personagens que pertencem a grupos sociais distintos, não é? Essa central aqui aparece com a mão para cima, não é? Num gesto assim de luta, é isso?
Já a da direita aqui aparece com o braço assim, demonstrando a força, que tem relação com o título. Então, ó, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Então, ela aqui está demonstrando a força, não é? Da mulher. Veja aqui, ó, essa personagem da esquerda, ela está assim, falando, questionando, mas não é uma fala simples, não é um simples falar. Ela está com o som aqui, ó, alto, procurando dar um destaque maior à sua voz. Então, faz com que esse som aqui chegue assim, mais longe possível. Então, os personagens aqui, olha como elas estão vestidas assim, demonstrando mesmo a força das mulheres, não é? As cores têm a ver, não é? Com mulheres, assim, tá? E a luta delas nessa questão do Dia Internacional das Mulheres, 8 de março. Veja que aqui a maioria da mensagem do texto foi produzido, o texto aqui, com uma linguagem não verbal. Nós só observamos o que aqui? Observamos as cores, observamos os gestos, esses símbolos aqui de força, né? E a gravura aqui no geral, não é isso? E da linguagem verbal, somente o título, não é? 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, tá? Então, é um texto informativo, não é? E que transmite uma mensagem, podemos ler, não é? Como já fizemos essa leitura atenta, e vem mais questionamentos aí a respeito desse texto. Então, aqui vem as perguntas. Explique que possíveis sentidos podem ser percebidos a partir dos seguintes elementos visuais presentes no texto. Esses sentidos, não é? Desses elementos visuais. Aí, outra pergunta. As diferentes cores das personagens destacadas, né? Se você observou lá no texto, elas pertencem a grupos sociais, não é, distintos. Outra observação, a mão levantada da personagem central. O que isso transmite? Qual a mensagem que ela quer passar? Essa mão levantada. O uso do amplificador sonoro pela personagem da esquerda. Veja, uma coisa é você falar, outra coisa é você falar ao amplificador sonoro. Não é? Então, com isso, ela quis transmitir assim uma mensagem que chegasse assim mais próximo possível das outras pessoas. E a posição do braço da personagem da direita? É aquela que está demonstrando força, não é? Não é aquela força no real sentido, é a força no sentido de luta, de conquista da mulher. Tá? Aquele braço de força, veja que está bem feminino mesmo, é mais uma questão de luta, de conquista. Aí, outra pergunta. Relacione os elementos semânticos percebidos na imagem e o texto verbal presente na parte superior da imagem. Então, tem a ver a figura,
os elementos semânticos que nós lemos têm a ver com o título, não é? E o texto verbal, que é o título. Tem a ver? Tem tudo a ver, não é? O título está escrito na linguagem verbal mesmo, Dia Internacional da Mulher, 8 de março, mas todo o texto, os elementos semânticos, explica esse Dia Internacional da Mulher, tá bom? Então vamos a possíveis respostas, sugestão, tá bom? Veja bem, aqui são sugestão. Você pode fazer a resposta também à sua maneira, como você entendeu. Explique que possíveis sentidos podem ser percebidos a partir dos seguintes elementos visuais do texto, presentes no texto. Então, vamos observar as diferentes cores das personagens destacadas, não é? Veja que os personagens são de grupos sociais diferentes, né? A opção pela diferenciação de cores sugere um grau de diversidade no grupo social. Então, são grupos, né, sociais distintos, não é isso? É isso que passa o sentido das diferentes cores. Agora, outra pergunta. A mão levantada da direita, a mão levantada da personagem central, o que isso passa para os leitores? A personagem central aparece, não é, com a mão levantada para indicar a posição de luta, não é? De conquistas. Essa mão levantada, não é isso? Quis dizer que a mulher merece um destaque porque ela luta, não é isso? Essa posição da mão dela levantada tem a ver com luta. O uso do amplificador sonoro pela personagem da esquerda. O que isso, o valor semântico disso? O que significa? Como você lê, como você interpreta? A personagem que aparece na esquerda da imagem usa o amplificador sonoro para demonstrar seu grau de denúncia. É como eu já falei, uma coisa é você falar, reclamar, outra coisa é você usar um amplificador sonoro. Então a voz, ela vai chegar mais perto e com um grau maior, né, de ouvintes, porque é um amplificador, né? Outra pergunta. A posição do braço da personagem da direita. Esse gesto daquele braço lá, o que significa? Como você lê isso? A personagem que aparece à direita surge com o braço em posição que sugere força, né? A da direita sugere força, né? A da esquerda é denúncia social. Essa força e essa luta da mulher não significa a força assim no sentido real da palavra, mas a força de conquista, não é? De luta, de perseverança, de lutar mesmo, de ir atrás do seu objetivo, dos seus direitos. Relaciona os elementos semânticos percebidos na imagem e o texto verbal presente na parte superior da imagem. Então, toda a leitura do texto, o sentido, vamos relacionar com o presente na imagem superior, que é o título, na linguagem verbal, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então, uma possível resposta.
Com base na análise da imagem, percebe-se que se trata de um texto que reforça a importância do Dia Internacional das Mulheres como uma data de reflexão para as situações de desigualdade e de destaque para a mudança de comportamento em prol de uma sociedade com menos preconceito e união. Então, o texto, ele remete a uma reflexão, é uma reflexão das pessoas com relação às desigualdades, né? As desigualdades e a mudança de comportamento em prol, né, de uma sociedade com menos preconceito e mais união. União entre as pessoas, homens, mulheres, crianças, todas as pessoas. Então, esse texto, ele remete essa luta, mas uma luta em busca de luta das desigualdades, né? Então, os textos nem sempre vêm com a linguagem, com a palavra escrita mesmo. Às vezes vem com outros símbolos, né, linguísticos, que também transmite comunicação, né? Cores, gestos, símbolos, gráficos, gravuras. E com isso, o autor do texto conseguiu transmitir sua mensagem, né? Porque deu para entender a mensagem, foi um processo de comunicação, e como o autor mostrou, é isso mesmo que percebemos, né? Que no Dia Internacional da Mulher foi consagrado justamente para mudar esse comportamento da sociedade com relação à mulher e para melhorar, não é isso? Para melhorar a convivência, não é? E haver, assim, diminuir ou até acabar com o preconceito e haver, assim, mais união, né? Entre todos. Vamos ver o próximo. Agora aqui é outro tipo de texto. Aqui já é um gráfico. Esse gráfico, ele tem muitas informações aqui, não é? Há muitas informações. Veja que o gráfico, ele tem as cores aqui distintas, não é? Essa amarela é para os novos diagnósticos e a vermelha indica novas mortes. Aqui é um gráfico baseado em estatística e é sobre são os novos diagnósticos e mortes por Covid-19 a cada semana em Pernambuco. Então, veja que é um texto puramente informativo, é um texto objetivo, ele transmite uma informação. Esse texto, ele não explica, ele não remete, assim, à opinião de quem escreve, não é? Ele somente informa. Aqui tem o lugar, né? Tem a data, não é? Tem a fonte. Então, veja, por aqui, ó, na semana de 16 a 22 de março, aí mostra no gráfico aqui, ó, é 0, né? 0 para vermelho, que são mortes, novas mortes em Pernambuco, foi 0. Aí vem o grau maior aqui no vermelho de mortes foi aqui, ó, nessa semana de 27 de julho a 2 de agosto. 282 mortes, que é vermelha, né? Essa semana aqui, 684, é a maior. Essa aqui não é.
A maior é aqui, ó. É 684 mortes na semana de 18 a 24 de maio. Então, uma informação aqui, ó, objetiva. Aqui não tem como emitir a opinião de quem escreve. São dados estatísticos, objetivos e matemáticos. Aí vamos para a linha amarela, que são os novos diagnósticos. 8.307, aqui, ó, maior, 9.504 novos diagnósticos. Então, foi na semana do dia 27 de julho a 2 de agosto. Então, o texto aqui é um texto informativo, não é? É um gráfico, mas com objetivos, com uma linguagem assim, objetiva, direta, clara, tá? Porque trata de dados precisos, não é? De informações estatísticas e matemáticas, tá bom? Então, lemos o gráfico, não é? Se tem mais informações, se precisar, voltamos ao texto aqui e buscamos a informação. Então, vamos ao exercício de fixação. Em um texto infográfico, como o texto 2, há informações explicativas a respeito dos fenômenos tratados. Então, no gráfico lá, que é o texto 2 aqui, ó, tá? Porque o texto 1 foi lá do Dia Internacional das Mulheres. O texto 2 é o gráfico. Então, há informações explicativas a respeito dos fenômenos tratados. Então, o gráfico dá informações, explicações sobre aqueles dados. Então, construa aí sua resposta. Outra pergunta. Em que data houve o maior número de diagnósticos e mortes? É só observar lá no mapa as semanas, tá? Então, busquem lá no texto novamente. Se for preciso, a gente volta daqui a pouco, tá? Então, o maior número de diagnósticos e mortes estão lá bem precisos. Busquem lá. Para a análise do gráfico, deve-se considerar duas variáveis. Identifique essas variáveis que servirão como base para a produção dos dados estatísticos. Então, aquelas variáveis, né, que servirão para analisar o diagnóstico e morte. Explique por que foram utilizadas cores distintas na elaboração do texto 2. Então, no texto 1, há diversas cores, não é? Lá. Que as cores também transmitem informações lá no texto 2. No texto 1, que é o texto do Dia Internacional da Mulher. Mas no texto 2, só tem duas cores distintas, né? Está bem destacado lá aquelas duas cores. Então, explique por que foram utilizadas as duas cores distintas. O que é que significa cada uma? Então, construa sua resposta. Eu vou colocar aqui algumas sugestões de respostas, possíveis respostas. Você pode construir a sua maneira, lembrando que agora você vai trabalhar na sua resposta. Uma maneira de você produzir boas respostas é você pegar um pouquinho da pergunta, tá? Pega um pouquinho da pergunta e aí sua resposta fica completa. Em um texto infográfico, como o texto 2, há informações explicativas a respeito dos fenômenos tratados.
Aí você vai fazer a sua produção, a sua resposta. Em um texto infográfico, é centralizado na exposição de informações estatísticas e matemáticas, não aparecendo aspectos explicativos a respeito do porquê de tal fenômeno ocorrer. Então, veja, a resposta é essa. O texto não dá explicações a respeito do fenômeno. Só que você não pode somente escrever assim, você tem que colocar uma resposta completa. Essa aqui é uma produção sua. Se eu tirar a minha pergunta, fica um exercício aqui de redação, né? Fica uma informação completa. Um texto infográfico é centralizado na exposição de informações estatísticas e matemáticas, não aparecendo aspectos explicativos a respeito do porquê de tal fenômeno. Essa sim é uma resposta completa e correta. Há outras possibilidades, outras maneiras de escrever, mas o sentido é este. Outra pergunta. Em que data houve o maior número de diagnósticos e mortes? Aí você tenta fazer também uma resposta completa, tá bom? Na semana de 27 de julho a 2 de agosto, houve o maior número de diagnósticos, 9.504. Já na semana de 18 a 24 de maio, houve o maior número de mortes, 684 mortes. Então, aqui é uma resposta completa, tá bom? A produção tem que ficar completa. Nós já vamos treinando essas respostas para as avaliações. Então, no seu caderno, resposta completa. Outra pergunta. Para a análise do gráfico, deve-se considerar duas variáveis. Identifique essas variáveis que servirão como base para a reprodução dos dados estatísticos. Aí você já vai pegar um pouquinho da pergunta, ó. Tá vendo? Em um gráfico, deve-se considerar os eixos vertical, que são as ordenadas, e horizontal, que são as abscissas, os quais servem para indicar as variáveis que auxiliam na análise dos dados. No texto em questão, as variáveis são o número de casos, que são mortes e diagnósticos, entre 0 e 10.000, e as datas em um intervalo semanal. Então, resposta completa, tá? Explique, vai sempre aparecer assim, esse tipo de questão. Explique, comente, justifique, ou então por quê, tá? Explique por que foram utilizadas as cores distintas na elaboração do texto 2. Então, as cores distintas. Texto 1 foi lá do Dia Internacional das Mulheres. Cuidado com essa troca de texto, porque às vezes a gente dá 3 textos para análise na avaliação. Aqui eu só coloquei 2. Então, do texto 2, de modo a diferenciar as variáveis de análise dos dados estatísticos. Não, vamos começar de novo. De modo a diferenciar as variáveis de análise dos dados estatísticos, foram utilizadas as cores vermelho, mortes, e amarelo, diagnósticos. Tá bom? Então, veja, para respostas completas, corretas e completas, tem que avaliar toda essa questão, tá bom? Então, boa tarde e até a próxima.